Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção. E eu acho que a galera aqui da Bahia tem que entender que nós precisamos urgente fazer a Bahia sair desse clima de derrota que ela tá. Vamos aprofundar algumas das propostas de Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Partido Missão, mas antes eu quero falar um pouco sobre você. A primeira vez que eu tive conhecimento de Renan Santos na política foi meu amigo e gerente de jornalismo da Aratu, jornalista Matheus Carvalho, que falou: presta atenção nesse jovem, até mais jovem do que a gente, você um pouco mais jovem do que a gente. Presta atenção nesse jovem, ele está com ideias legais. E aí, acompanhando o sentimento de Matheus Carvalho, eu fui prestando atenção na sua trajetória. Você não pode ser chamado de um outsider da política, porque você já está trilhando o caminho da política há algum tempo. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal, fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro, derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo ao Bolsonaro, como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro, e ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já está caindo, mas vai cair. E não é muito interessante que a gente está aqui na Bahia e a casa do Flávio está caindo por conta de Trancoso, que aparentemente ele veio aqui para Trancoso tratar de assuntos Dizem que tem vídeos, né? Sim. Até agora não saiu nada. Vídeos bem complicados. E também, por conta, não vamos nos esquecer, do crédito cesta, que aumentou o crédito aqui e começou aqui na Bahia. Tá com o Renan Santos aqui, pré-candidato pelo Partido Missão, visitando a Bahia e tentando preencher uma lacuna que é o que os especialistas apontam do seu teto de votos de pesquisa, né? O teto de avaliação de pesquisa, é justamente o desconhecimento. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu estou rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro para cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho para o Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35 agora. Ou seja, não tão jovem. É 18 a 24. Né? Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet.
e aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, eu acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício, da extrema-direita, e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo? Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto. 42 anos de idade, pré-candidato à presidência, fundador